Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Foi feito isso. Eu liguei para ele hoje, tentei falar com ele hoje. Muito bom dia, 17 de setembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga. Estamos já com todos os trabalhos de Exara Nezara, reset, sentença julgada e estabelecida pelo Supremo Tribunal Mundial, a todas as moedas serem levadas aos bancos centrais. Você, cidadão, que tenha acautelado dinheiros em seu poder, você pode abrir uma conta, um cartão nos Estados Unidos da América e levar o seu capital para os Estados Unidos da América, para o Banco Central americano e proteger o seu capital. Mesmo que você não tenha como dar origem desse capital, o senhor pode alegar e vai ter vários recursos em anos para estabelecer a sua boa vontade em identificar que o senhor está do lado da lei, a bem da lei. Então o senhor proceda com todo o seu capital, todos os seus bens financeiros, papel moeda, e transfira tudo para os Estados Unidos da América. Porque o sistema financeiro mundial, ele está todo resetado e foi adiantado, mudou tudo. O sistema SWIFT, o sistema Galileu, o sistema da Huawei, todos esses sistemas, eles já passam a ser obsoletos. Obsoletos, eles já não têm praticidade, eles não vão ter como proceder num futuro próximo de dias, horas. Então eu quero dizer aqui para toda a população da América Central, América do Caribe e América do Sul, todo cidadão, todo ser humano que habita a região da América do Sul, da América Central e do Caribe. Crie contato com o seu representante parlamentar e determine que ele estabeleça as Forças Armadas Internacionais de 123 países do Tribunal Penal Internacional
a NATO, a OTAN, o Pentágono, o Comando Sur, que todos estejam alinhados ao combate da administração de 5 países detentores de bombas atômicas que querem submeter o planeta a uma gestão imposta por um clube conhecido como ONU. Então, nós já temos a identificação dos 17 países narcotraficantes, narcoestados, situados 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 com o Caribe. São países do narcotráfico, do narcoterrorismo. Todos estão apoiando Maduro. Então o México, que já tem confiscado todo o seu sistema financeiro contábil no planeta, está monitorado da mesma forma que Colômbia, da mesma forma que Venezuela, da mesma forma que o Brasil. Todo o sistema financeiro está monitorado, ou seja, ele está sendo observado por estar interditado, indisponível, para que nenhum representante do governo desses 17 países do narcotráfico, narcoestados, tenha acesso, possibilidades a manipular esse capital. Então, nós já temos no planeta vários países monitorados. Você dirá, você estabeleceu esse procedimento? Não. É um procedimento quântico ao qual foi elaborado a proceder no dia 1º de janeiro de 2026, mas as atividades da guerra atômica mundial nos levou a antecipar este procedimento. Então, todos os mandatários do planeta, todos os países no planeta Terra, estão todos monitorados. Ninguém tem acesso para querer modificar ou estabelecer através de posicionamento de capacidade de capital, modificar ou estabelecer diretrizes fora do bem comum, da paz mundial. Então agora nós estamos procedendo à captura de todos estes indivíduos, todos os políticos, todos os conglomerados financeiros, todos os bancos centrais, todas as corretoras, todos os bancos domésticos, porque eles precisam de capital para impor as suas medidas opressivas e imorais. Então agora, todo aquele esquema opressor de roubo qualificado, de roubo dos vulneráveis, aposentados,
com doenças mórbidas, crianças, tudo o que tenha efeito tutela e curatela do Estado que possa desviar ou postergar direitos está totalmente monitorado e todos os que detêm cargos administrativos para estes meios estão todos acautelados e qualquer procedimento fora do estabelecido a benefício da raça humana será imediatamente afastado e levado a oitivas. Então nós estamos aqui dizendo para o México: não adianta você mandar tropas para beneficiar ou defender Nicolás Maduro. Desde o fato que você estabeleceu esta forma de pensar, ostentar, em querer proteger um narcotraficante, o condena. Então, México, você está condenado. O representante do Estado mexicano, o representante da Colômbia, o representante do Brasil, o representante de vários países narcoestados, todos são inimigos da raça humana. Já estamos procedendo à captura e à detenção do Xi Jinping, do Putin, dos representantes do Irã, dos representantes da Turquia, de todos os representantes que querem estabelecer ditadura, medidas opressivas e imorais contra o povo, a população local, todos serão levados a oitivas, serão detidos onde encontrados, serão extraídos. Então, aqui na Conexão Globo News, o senhor Valdo, militante de esquerda, terrorista, hoje na profissão de comentarista, porque ele não tem diploma de jornalista, este comportamento em que ele, ontem, dia 16, cogitou e estabeleceu uma verdade que lhe foi dita e que ele não noticiou, mas ele fez publicidade. Ficou estabelecido que o FBI, a Interpol, vão proceder à captura de narcoterroristas, espias, sabotadores amotinados do Supremo Tribunal Federal e serão levados a oitivas de interrogatório
em local não revelado. Então ele procedeu com a notícia. Ele disse: será que as tropas vão entrar no Brasil e vão sequestrar, levar os membros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade? É um plágio, Lula morreu. O Alckmin, integrante, pacto de morte, pacto de bruxos do Irã, Alckmin, que se consagrou e consagrou a sua alma ao terrorismo, todos eles serão levados imediatamente. Então eu peço a todos os representantes no Congresso, na Câmara de Deputados, na Câmara do Senado, nos representantes políticos de 26 estados e do Distrito Federal do Brasil, como também de todos os representantes das Américas do Caribe, Central e do Sul, a que manifestem que suas tropas de defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica dos seus países, não proceda contra quem está em legítima posição, com vastas provas, vários documentos, várias tutelas e curatelas estabelecidas pelas chancelarias, representantes diplomáticos do planeta, que chancelou, que determinou que efetivamente os crimes que foram informados e que eles também estão informando foram cometidos com as provas anexadas a este dispositivo diplomático. Então, nós estamos na captura de todos estes líderes políticos, de todos estes representantes que levam as massas, a população, através do seu posicionamento, que eles têm crimes a responder e serão levados à prisão. Então pedimos às Forças Armadas do planeta, nós estamos em guerra nuclear mundial. Vocês viram que as Forças Armadas do Nepal não investiu contra a população. E tudo isto foi por causa da internet. Então você dirá, mas eles estavam querendo proteger a internet, o uso da internet? Não, eles estavam querendo cercear a verdade. A internet é uma janela em que você vai expor o seu comportamento. Se o seu comportamento ele é contra as medidas de comum habitar em amor, harmonia com o próximo, você não será
atingido. Mas se você praticar a destruição, o assassinato, você será atingido muito mais rápido do que a polícia local do seu país venha a proceder, porque nós estamos na internet para tomar essa decisão. Então você não precisa querer fazer justiça com as próprias mãos, porque já temos a nova posição da internet mundial global, que é justamente a captura de todos aqueles que mal procedem com a internet, o serviço de telecomunicação, porque você precisa se comunicar, você precisa ter um posicionamento de comunicação com alguém. Você pode fazer essa comunicação verbalmente, não utilizar o telefone celular, não utilizar a escrita, não utilizar o recado, mas você está sendo monitorado. Em todo tempo, a toda hora, porque você é um elemento que cometeu crime, mas que você, por ter cometido esse crime, será julgado pelo crime que você cometeu. Então nós já estamos procedendo na China, já estamos procedendo no Irã, já estamos procedendo na Rússia. E em todos os países que queiram monitorar a internet. Porque a internet é a sua defesa. Você vai ter o tempo suficiente de expor e de dizer, olha, esse sujeito que está aqui me enfiando uma faca, ele está me matando. Então você vai identificá-lo através de áudio e vídeo. Se você não tiver essa possibilidade, você será manipulado. E para você não ser manipulado, você tem que preservar a internet. Então, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu filho de uma puta, mal parido, cagado, você, tua parentela, e todos que com você confabularam, porque são todos filhas da puta, e que vocês estão matando a população para vocês terem um monte de apetrechos que você alega que é status, que vocês alegam que é ostentação. Saibam, vocês já foram alcançados, porque vocês são exterminadores, predadores, que precisam submeter a população para sobreviver através dessa prática. Então nós já chegamos até vocês. Então já está o reset do Supremo Tribunal Mundial em vigor. Se você tem dinheiro e você quer mandar teu dinheiro para os Estados Unidos da América, você pode. Você proceda, procure
um representante legal dos Estados Unidos da América e diga, olha, eu tenho uma certa quantidade de dinheiro e quero depositar nos Estados Unidos da América porque estão querendo tomar posse do meu dinheiro e eu não quero. Então você vai proceder dessa forma. Estamos entendidos? Porque a casa caiu. O papel moeda que está aí circulando, antes do dia 1º de janeiro de 2026, deixará de existir. Não servirá nem para limpar a bunda, porque ele solta tinta. Entenderam? E não é nada cômodo. Então, meu amigo, a casa caiu e eles estão desesperados. Não tem mais possibilidade de dinheiro, somas altas de dinheiro circulando no planeta. Acabou. Foi tudo pra puta que o pariu. E vocês que se achavam que por você ter um sócio no crime, lhe seria facilitado esse procedimento? Quero dizer para vocês, estão sentenciados, já foram alcançados, são monitorados de dia, de noite, de madrugada. Onde vocês vão, todo mundo sabe quem são vocês. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Você dirá, o senhor não tem receio de colocar o seu e-mail, de colocar o seu CPF, de colocar o seu telefone? Olhe tudo o que está acontecendo aí. Efetivamente, tudo isso aconteceu. Já não acontece mais porque todos eles estão sendo identificados e levados à prisão. Todos estão sendo levados à prisão. E você diz, mas como? Um sujeito da Polícia Civil, um guarda municipal, um bombeiro, chegou até essa organização e deu voz de prisão e todo mundo foi preso? Efetivamente, porque está sendo processado dessa forma, para constranger o superintendente da Polícia Federal do Brasil, André, filho da puta, para constranger o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, e sua parentela, filho da puta, e todos os ministros do governo do ladrão, filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Entenda, você que faz parte desses 39 ministérios do crime, desse GovBR, do narco Estado Brasil, tomado por eles que praticam o crime de contrabando de drogas, contrabando de minérios, contrabando de tudo, porque o que eles querem é ganhar dinheiro no roubo. Eles são ladrões, filhos da puta. Foram todos descobertos. Então todos foram alcançados. Então, senhores, não tem escapatória para ninguém. A única forma que esses filhos da puta têm para se proteger é denunciando e dizendo,
O ministro Alexandre de Moraes, careca filho de uma puta, ele, sua mulher, seus filhos, e também os seus sócios, eles querem me intimidar com ameaças, colocando um monte de denúncias contra a minha pessoa. Então, eu vou agir conforme determina a lei, porque a lei está aí para ser cumprida e não para ser evitada. Então agora, corra! Você, superintendente, 10 superintendentes do contrabando. Conhecemos vocês. Sabemos quem são. Vocês, suas famílias, sua parentela. Não tem para onde fugir. Vocês estão dentro de todo um procedimento logístico quântico em todo o planeta. Então a casa caiu geral, onde tudo se transforma em minutos, em segundos, porque a tecnologia está aí para nos ajudar, a nós seres humanos, e eles não querem que você tenha saúde, bem-estar, tenha água potável, tenha esgoto, tenha direitos, seja bem tratado. Eles não querem. Então eles estão fazendo tudo o possível para evitar isso. E eles perderam tudo isso. Você está vendo um rei de conhecimento mundial. Ele está projetando cidades autossustentáveis no deserto. Ele venceu o deserto. Você está vendo países que não têm água potável fazendo as águas envenenadas pelo sal, envenenadas pelas bactérias, sendo todas purificadas e desertificando, colocando fim na desertificação, colocando fim, impedindo que se deteriore o benefício para a humanidade. Nós temos que aceitar a tecnologia que ela veio para nos salvar desses filhas da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro. Justiça privada, justiça particular, justiça paga. Quando você tiver algum litígio, quando você ver que um opressor, um sujeito de 5 metros de altura, quer lhe fazer dano, procure a justiça arbitral. Ela não se intimida, não se acovarda, porque ela tem todas as habilidades e recursos para operar contra monstros, opressores, assassinos, malfeitores, e todos eles são alcançados, desde que o planeta é planeta. Por favor, viralizem isto. Hoje, 17 de setembro de 2025, horário 10 horas da manhã, 17 minutos. Procedam conforme estou lhe informando. Nada temam.
estamos todos juntos para a determinação que é: crescei e multiplicai. Cresça e multiplique. A China, quando fez o controle da natalidade, acabou com ela. A China, quando envenenou a população com o veneno e que levou também o veneno para o planeta, acabou. Os seus líderes estão apodrecidos, mortos, e serão levados ao esquecimento. O mundo é outro. O mundo é da tecnologia e não do cerceamento, do monitoramento, querendo não aceitar o benefício da humanidade. Viralize isto. Gratidão. Muito boa tarde, 12h49, quarta-feira, 17 de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Atenção, atenção. O Estado narcotraficante, narcoestado, Brasil, declara guerra aos Estados Unidos da América. O México declara guerra aos Estados Unidos da América. A Sheinbaum, a presidente do México, mandou unidades militares nas fronteiras da Venezuela a proteger o Maduro. Aqui no Brasil, eles cogitam já com o deslocamento de 40 mil soldados brasileiros a combater contra as forças dos Estados Unidos da América na fronteira com a Venezuela e Guacibo. Então, o Brasil declarou guerra aos Estados Unidos da América. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Quarta-feira, 17 de setembro de 2025, horário 12h51. Estamos determinando a OTAN, a NATO, o Pentágono, o Comando Sul, o Comando de Submarinos Nucleares, o Comando da Quarta Frota, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, todos com seus exércitos, marinha aeronáutica, a imediatamente tomar o território da República Federativa do Brasil. Estamos já na invasão. Estamos já procedendo em Brasília. Vamos tomar com o Exército, a Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América e vamos levar à prisão ou morto Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alcolumbre, Hugo Mota, membros do Supremo Tribunal Federal, membros do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, superintendente da Polícia Federal, André, e vários outros, governadores e prefeitos em todo o território, em 26 estados e no Distrito Federal. Eles são comandantes do narcotráfico em 17 estados
10 estados fronteira seca com o Brasil e 7 estados do Caribe, todos eles conglomerado de armas de guerra a querer combater e submeter os Estados Unidos da América. Começou hoje, já invadimos a Venezuela, já acabamos com um forte clandestino de armamento russo, de aviões russos, e agora estamos entrando toda a cidade na capital da Venezuela. Também vamos proceder da mesma forma em Brasília. Em todos os 26 estados, estamos em guerra. Os Estados Unidos da América está combatendo o narco-estado Brasil, o GovBR, com seu líder de facção terrorista, líder do Hamas, líder do Hezbollah, líder do Irã, já identificado. Esse filho da puta se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Podem atirar à vontade. Tem que levar esse sujeito no saco. Ele e o Alckmin, o presidente do Senado, Alcolumbre, Hugo Mota da Câmara de Deputados, Alexandre de Moraes, todos eles criaram uma cama com uma falsa anistia. Eles estão procedendo para colocar a administração do Supremo Tribunal Federal na mão da China. Os agidos militares da China no território do Brasil são alvos, da Norte-Coreia são alvos, do Irã são alvos, do Hezbollah, do Hamas, da Turquia são alvos, todos já identificados. Ninguém será poupado, estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, 17 de setembro de 2025, Brasil declarou guerra mundial nuclear contra os Estados Unidos da América. Eles, através do ministro do Exército, não podemos compactuar com este motim, este amotinado proceder do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil. Estes indivíduos, ministro do Exército, você é alvo, seu filho da puta! Mussi, tu tá fudido, seu filho da puta! Tu é alvo! Entendeu, Mussi? Tu declarou guerra aos Estados Unidos! Tu tá morto, filha da puta! Você, narcoterrorista! Entendeu? Tô sendo claro? Quem tá falando aqui é o interventor do Brasil, seu filho da puta! Pela segunda vez, seu filho da puta! Vai todo mundo pro saco! Entendeu, seu filho da puta? Vamos invadir essa merda agora! Agora vamos pegar esse filho da puta! Do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin e a puta que o pariu onde estiver! Ele, a mulher dele, a família dele, a puta que o pariu! Que ele quer jogar bombas na pau em 2.300.000 favelas para alegar que foram os americanos. Esse filho da puta
Então você, Luiz Inácio Lula da Silva, todos os teus partidos políticos, Tabet, o outro, o da Fazenda, vocês vão todos morrer, seu filho da puta! Entenderam? Tô sendo claro! A ordem é alvo! Força letal! Seus filhos da puta! Aqui não tem ninguém brincando! Aqui ninguém brinca, seus filhos da puta! Puxou a corda arrebentou! Estamos no combate na Venezuela, no México, na Colômbia e também aqui no Brasil e na puta que o pariu! Vocês agora vão sentir o aço entrando na tua carne, seu filho da puta! Tá entendendo? Tô sendo claro? Vai pra puta que te pariu, assassinos! Ladrões, filhos da puta! Conforme determinação das autoridades, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp 5521 99742 0789. O Brasil declarou guerra contra os Estados Unidos da América e 123 países, com suas tropas de exército, marinha aeronáutica, do Tribunal Penal Internacional, seus filhos da puta! Vamos acabar com vocês ainda hoje! Viralize isto! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 18 de setembro do ano de 2025. Essa é a segunda live do juiz Oscar Aníbal Chapman. E nós acabamos de assistir essa segunda live. Segunda live, foi isso que eu falei? Essa é a segunda live. Parece que vai ter a terceira, ok? Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, né, para me falar algo interessante. Eu vejo que não é nem meia dúzia de pessoas, 2 ou 3, ok? Que fica falando que o juiz Oscar Aníbal Chapman, que xinga. Presta atenção, minha gente, né? Quem é patriota de verdade, certo? Esses terroristas, traficantes e comunistas que estão juntos aí, eles têm que tratar dessa maneira. Não pode tratar esses canalhas de qualquer maneira, não. Por causa que eles, imaginem o que é que eles fazem com as outras pessoas. Tem de tratar dessa maneira. São os vagabundas, covardes, né? Que não tem competência de administrar um país. Só faz aproveita a oportunidade, a corrupção, certo? Então, querendo, e vai tomando tudo que das pessoas de bem, certo? Aqui não, seus canalhas. Esse país aqui, Brasil, somos nós patriotas, ou melhor, esse Brasil, somos nós patriotas. Patriotas, nós somos donos e nós vamos botar todos vocês, certo? Aproveitar a oportunidade de Trump, né, que vai fazer uma limpeza contra vocês, são idiotas, certo? Eu não estou citando o nome, e quem achar ruim é porque faz parte desses sistema caótico e melancólico. Eu vou perder o tempo de falar com vocês, né, com esses idiotas úteis, não. O sistema atual dessa política, eles estão juntos com traficantes,
né? Terroristas e comunistas. Né? O que é que tem que presta? Certo? Esse povo não vale nada. A polícia, o exército tem de aumentar, certo? E tem eles. E quem, por exemplo, né, claro, né, que o exército tem de prender esses canalhas. E outras pessoas que estão entrando, né, também fazendo coisa errada aí, entendeu? Juntando aí talvez com eles, são canalhas também. Então a polícia ou o exército vai ser outra coisa. Segura que o que vocês estão fazendo, né, com Bolsonaro, vocês são covardes, certo? Vocês são covardes. Vamos lá, vamos deixar esse tipo de gente, né? Meus amigos e minhas amigas, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos assistir as matérias de hoje, sempre aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dion. Sensacionais. As matérias da primeira live, certo? Que essa primeira live ela não foi ainda, né? Não foi estreada ainda. A primeira live está pronta, né? Com as matérias e tudo. Ok? Essa é a segunda live. Vamos lá assistir agora. Hoje, dia 18 de setembro do ano de 2025. A seguir! No coração do Rio Grande do Sul, uma descoberta geológica está prestes a reposicionar o Brasil no tabuleiro global. Um tesouro escondido sob o solo de uma cidade histórica pode transformar o Brasil em uma potência mundial. Pesquisadores identificaram jazidas com concentrações de terras raras até 9 vezes maiores que em outras regiões do Brasil. Também foram encontrados nióbio, tântalo e minerais essenciais para turbinas eólicas, veículos elétricos, satélites e até mísseis. O estudo é liderado pela Universidade Federal de Santa Maria, com apoio da UFRGS e da Unipampa. A rocha identificada, chamada carbonatito, contém minerais como monazita, C, apatita e a estinita, C, ricos em elementos estratégicos. Segundo os pesquisadores, terras raras não são realmente raras, mas são difíceis de serem encontradas em alta concentração, e em Caçapava, isso está acontecendo. O Brasil possui 23% das reservas mundiais de terras raras, mas ainda depende de países como a China para o refino. O desafio está em criar uma cadeia produtiva nacional que transforme esse potencial em soberania tecnológica. Caçapava do Sul tem baixa radioatividade, fácil acesso e rochas formadas por atividade vulcânica antiga. A cidade pode se tornar um polo internacional de inovação mineral e atrair bilhões em investimentos. União Europeia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos já demonstraram interesse. Em uma nova guerra silenciosa por minerais estratégicos, quem domina as jazidas domina o futuro. Pesquisadores da UFSM, UFRGS e Unipampa analisam solo, água, vegetação e fauna para garantir uma exploração sustentável. O projeto é financiado pelo CNPq e segue até 2026. Caçapava do Sul pode deixar de ser apenas uma cidade histórica e se tornar o novo epicentro da Revolução Mineral Brasileira. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva agora, porque às vezes, o que está abaixo da terra é o que vai elevar o Brasil. No coração do Rio Grande do Sul, uma descoberta geológica está prestes a reposicionar o Brasil no tabuleiro global. Um tesouro escondido sob o solo de uma cidade histórica pode transformar o Brasil em uma potência mundial. Pesquisadores identificaram jazidas com concentrações de terras raras até 9 vezes maiores que em outras regiões do Brasil. Também foram encontrados nióbio,
tântalo e minerais essenciais para turbinas eólicas, veículos elétricos, satélites e até mísseis. O estudo é liderado pela Universidade Federal de Santa Maria, com apoio da UFRGS e da Unipampa. A rocha identificada, chamada carbonatito, contém minerais como monazita, C, apatita e a estinita, C, ricos em elementos estratégicos. Segundo os pesquisadores, terras raras não são realmente raras, mas são difíceis de serem encontradas em alta concentração. E em Caçapava, isso está acontecendo. O Brasil possui 23% das reservas mundiais de terras raras, mas ainda depende de países como a China para o refino. O desafio está em criar uma cadeia produtiva nacional que transforme esse potencial em soberania tecnológica. Caçapava do Sul tem baixa radioatividade, fácil acesso e rochas formadas por atividade vulcânica antiga. A cidade pode se tornar um polo internacional de inovação mineral e atrair bilhões em investimentos. União Europeia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, todos já demonstraram interesse. Em uma nova guerra silenciosa por minerais estratégicos, quem domina as jazidas domina o futuro. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos. Vamos acompanhar esta informação bombástica que acaba de chegar do território americano. Pessoal, vamos aqui com o Revista Oeste, atualizando todas as informações, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E pessoal, não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia, bora para o conteúdo. E a gente traz informações do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, o Christopher Landau, que afirmou que o governo Trump vai dar novas respostas caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado para a prisão da Papuda. A declaração foi feita na Rede X em resposta a uma publicação da Folha sobre a reação de ministros do Supremo à prisão de Bolsonaro. Abre aspas. Se este relatório for preciso, apenas confirma que todo o processo judicial em curso no Brasil é uma farsa política. Aqueles que alegam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu criminal à luz da resposta de terceiros à sua decisão. Como Donald Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Já numa outra publicação, Landau cobrou que o governo brasileiro tome medidas para limitar o poder de Alexandre de Moraes. Ele disse que a falta de ação pode comprometer a relação histórica entre os dois países. Landau escreveu o seguinte: os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Esse assunto eu deixo para o Piotr depois. Sobre o Christopher Landau, Paula, ele tem mais um tweet, né, que ele colocou sobre o Brasil há pouco tempo, e que ele diz o seguinte no tweet dele. Ele fala que a crise atual em nossas relações com o Brasil é um bom momento para reafirmar um ponto básico sobre diplomacia que meu pai estabeleceu há meio século. Não é nosso trabalho como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso trabalho deixá-los saber que suas ações podem e terão consequências. E aí, Paula,
a atualização que eu tenho para vocês em relação a algumas conversas que eu venho tendo desde a semana passada aqui nos Estados Unidos, duas coisas que me perguntaram bastante nos últimos dias. Uma é, quem é Talhaferro? Esse nome começou a ser mencionado pelos americanos. E aí, quando eu começo a explicar que o Talhaferro não é simplesmente uma pessoa que não gosta do Moraes, mas que fazia parte do esquema do Alexandre de Moraes dentro do TSE, aí realmente há um choque. E a segunda coisa é que muitos me perguntaram na última semana, são pontos sobre maiores esclarecimentos e até alguns vídeos com alguma legenda em inglês sobre o voto e com o voto do Fux. Parece, Paula, que o voto do Fux, assim como algumas pessoas na esquerda falaram, não, foi perfeito o Fux ser um dissidente e não concordar com outros 4, porque mostra que nós estamos numa democracia. O problema é que o Fux ele não discordou de uma coisa aqui, uma discordância pontual. Ele disse está tudo errado, esse julgamento tem que ser anulado. E aí, quando eu conto que foram quase 14 horas de voto, aí realmente eles ficam mais curiosos ainda. Outra coisa, Paula, o que nós estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, pelo andar da carruagem, a maneira como os americanos postam de maneira incisiva, todos eles, de Donald Trump a Marco Rubio, Christopher Landau, o Darren Beattie, Maria Salazar, são vários congressistas. Parece que há um caminho para estabelecer que, dependendo do que aconteça com o presidente Bolsonaro, com a discussão sobre liberdade de expressão no Brasil, principalmente questionamentos e debates em relação à eleição de 2026, pode ser, Paula, isso eu não ouvi de ninguém, não. É uma conclusão que eu estou tirando baseada nas conversas aqui. Pode ser que os americanos, no ano que vem, eles considerem as eleições presidenciais no Brasil ilegítimas, assim como eles fizeram com a Venezuela. Porque a montanha de documentação, de olha, nós estamos de olho, isso aqui está acontecendo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eles estão se munindo de muita coisa, de muitos argumentos, de provas, embasamentos jurídicos e principalmente, pelo que eu estou percebendo aqui, no voto do Fux. Piotr, eu vou ter que voltar para você, assunto economia, a gente vai falar dessa taxa de juros. Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve hoje a taxa básica de juros em 15% ao ano, a Selic. Essa é o maior patamar em quase 20 anos. Em julho de 2006, só para a gente voltar aí no tempo, ainda no primeiro mandato de Lula, a Selic chegou a 15,25% ao ano. E aí trago a justificativa do Copom, que argumentou instabilidades no ambiente externo e inflação ainda acima da meta para manutenção dessa taxa de 15%. E depois vai ter esse é o comunicado, depois terá a ata e vai dizer de todo o descalabro das contas públicas que hoje é a marca do governo Lula. Caras aí leu o voto do Fux. Não. Nem o leu, porque ali você é um exemplo o voto é didático, ele explica, ele começa dizendo não é aqui que devia estar sendo julgado esse caso. Ponto. Para aí. Ele não explica nada, eu prefiro o Barroso do perdeu Mané, vai logo direto ao ponto. Perdeu Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo, numa festinha do PCdoB, e ele foi levado a essa comemoração pelo hoje companheiro de toga, que é o Flávio Dino. Ele estava junto com o Barroso quando ele disse que eles haviam derrotado o bolsonarismo. Como é que pode um sujeito que entende de direito,
Nós sabemos disso. Ele foi um advogado muito eficiente. Ele sabe como é que pode mentir com essa cara lavada, né? E falar em democracia, estamos salvando o trabalho, não sei o quê, e se apoia o que faz o ministro Moraes, um sujeito que queria soltar um terrorista italiano até outro dia, porque era um jovem que sonhava com uma Itália democrática. Quer dizer, o Barroso corre por aí que ele queria terminar o mandato e, em seguida, pedir a antecipação da aposentadoria, né? Eu acho que ele deve ficar, porque ele está no lugar certo com essa turma, e encarar o povo e os julgadores de verdade no momento em que vier o castigo merecidíssimo para todos eles, que pode ser em forma de anulação de processos de casos, todos eles, mas eu acho que vem em forma de anistia. Eu quero ver o que ele vai dizer, como é que ele vai discursar. Então, porque ele é capaz de justificar tudo. Ele disse que não, eles que votam casos em que as mulheres estão envolvidas como advogados, disse que não votaria, ele se declararia sob suspeita, por ter sido freguês da figura, que ele não votaria se fosse julgado pelo Supremo o João de Deus. Piotto, quero ouvi-lo aí, o vice-secretário do governo americano, então fez essas publicações, né, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, aguarda a publicação do acórdão da sentença final que foi proferida pela primeira turma do Supremo. Ainda vai ter ali abertura para os recursos, né, por parte das defesas, e aí depois, então, que o Supremo vai se manifestar a respeito da possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir a pena em regime fechado, numa penitenciária como a Papuda, ou uma sala na Polícia Federal, ou se vai permanecer em prisão domiciliar. Paulo, eu vou começar pelo esse segundo tweet aqui, quando ele diz que o Brasil precisa reagir. Essa reação não viria do governo brasileiro, viria, sim, o governo brasileiro usufrui desse Supremo ao seu lado como parceiro de consórcio. O governo, estou falando do executivo, é o Congresso que precisa se mexer. E aqui eu entendi que ele está dizendo e está olhando para o Congresso Nacional, até porque ele sabe como funciona a República Brasileira. O Congresso começa a dar alguma resposta. E isso aqui, para mim, é claramente, olha, a anistia é uma saída, vocês vão adiante ou não? Volto agora ao primeiro tweet, quando você fala a primeira comunicação dele no X, quando ele fala justamente se o relatório dos juízes ali discutindo se vai para Papuda, se os americanos aumentarem as sanções, então vão mandar o Bolsonaro para Papuda, quer dizer... nós sabemos que o Supremo age de acordo com algum interesse ou com algum momento, não é pela lei não é. Voto de lei, voto baseado na lei foi o do Fux, ponto. Sabemos disso. E sem contar como é que os americanos entenderam aqueles risos, tantos risos ali depois de uma condenação. Uma turma decide condenar, foram 8 réus, né? 8, né? Por maioria absoluta no caso, foram 4-1, né? Só o voto do Fux que destoou em 6 das duas condenações, e depois eles ficam falando de futebol, de aniversário, do Barroso vai cantar aqui, vai cantar ali, o Dino com aquele deboche que parece comum já para a atuação dele, parece a marca registrada dele no Supremo Tribunal Federal, foi até perguntado pelo Gilmar, achei seu voto muito curto, não sei se ele achou que era um elogio, não foi um elogio, me pareceu que não foi um elogio. A gente não tem ideia exatamente do tamanho do arsenal de ações que os Estados Unidos podem, mas o que está muito claro é que eles sabem o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo já é um avanço. Aos que estão criticando a ação americana, chamando de intervenção, de afrontas à soberania brasileira, nós brasileiros, os democratas no sentido de democráticos, né, nesse sentido, queríamos sim que houvesse intervenções em países onde ditaduras estavam ocorrendo. Eu apoiei, sem o menor problema, apoiaria que acontecesse na Venezuela. O fato é que nós somos hoje a Venezuela. Hoje a situação no Brasil é tão grave quanto a Venezuela, por esse ponto de vista, porque a gente está trilhando o mesmo caminho. Eu não sei exatamente o que os americanos vão fazer, estaria prometido para essa semana que vem. Novas sanções? Novas sanções, segundo que o Marco Rubio, inclusive, disse, o chefe do Departamento de Estado. Mas
pelo menos o diagnóstico que eles têm preciso. Eles sabem exatamente o que está acontecendo no detalhe. E claro que aquela sessão da desforra, da graça, de quanto riso, quanta alegria no salão depois da condenação, isso só piorou a imagem do Supremo. E o Congresso precisa entender isso logo, porque senão será o Congresso o alvo desse tipo de sanção. Estou falando de presidente de Câmara, de Senado, presidente de CCJ, que já disse, não vou pautar se chegar aqui, essas coisas todas. E lembrei também da investigação comercial da seção 301 aberta pelos Estados Unidos, né, Piotr? Vem em chumbo grosso. Essa é muito pesada. Esse é um problema que a gente criou que era melhor não ter criado, porque isso aí é muito severo, é muito duro. E vai criar problemas porque a gente vai chegar no segundo estágio para negociar tecnicamente, só que depois de uma motivação política que nós demos para eles fazerem isso. E o Brasil tem problemas, não estou falando de questões ambientais, não. Quando se fala, por exemplo, de pirataria, é difícil defender o Brasil. Deixa eu passar para a Ana, mas só uma informação que acaba de chegar. O Copom se reuniu hoje, então o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. A gente comenta na sequência, mas só para trazer essa informação que foi definida na reunião do Copom da tarde de hoje, Ana, manutenção da taxa em 15%. Bom, notícia, Bolsonaro apresenta diagnóstico de câncer, diz médico. Direitista passou por internação no DF Star e teve lesões com células cancerígenas retiradas do braço e do tórax. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com câncer de pele após exames realizados durante a internação no Hospital DF Star em Brasília. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo médico-chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini. Segundo ele, o ex-presidente já recebeu alta e poderá continuar o tratamento em casa com acompanhamento clínico regular. De acordo com Birolini, foram identificadas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro. O resultado da biópsia foi comunicado ao ex-presidente nesta manhã. Ainda segundo o médico, não será necessário o uso de quimioterapia e as lesões extraídas não apresentam risco de reincidência. Além das duas lesões com confirmação de células cancerígenas, a equipe médica identificou outras feridas na pele que também foram removidas durante o procedimento realizado sob anestesia local e sedação. O boletim médico informa que o quadro clínico requer a reavaliação periódica. Segundo Birolini, os primeiros indícios de problema dermatológico haviam sido notados ainda em abril, mas a biópsia foi postergada para setembro em razão de outras coisas que aconteceram no caminho. O médico afirmou que, apesar do diagnóstico, o estado de saúde de Bolsonaro é considerado estável e sem risco. A internação ocorreu nesta terça-feira, quando o ex-presidente deu entrada no DF Star com sintomas de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope. Ele permaneceu sob cuidados médicos até a tarde desta quarta-feira, quando recebeu alta. Essa foi a primeira vez que Bolsonaro deixou o condomínio onde cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. Ele está sob medida cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal no contexto das investigações que apuram tentativa de golpe de Estado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu! Pesquisadores da UFSM, UFRGS e Unipampa analisam solo, água, vegetação e fauna para garantir uma exploração sustentável. O projeto é financiado pelo CNPq e segue até 2026. Caçapava do Sul pode deixar de ser apenas uma cidade histórica e se tornar o novo epicentro da Revolução Mineral Brasileira. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva agora, porque às vezes, o que está abaixo da terra é o que vai elevar o Brasil. Trump entra em choque ao ouvir segredo do Papa Leão XIV sobre Bolsonaro. Na manhã abafada de 12 de setembro de 2025, Washington acordou em ritmo acelerado. Helicópteros sobrevoavam a região próxima à Casa Branca e ruas do bairro de Fog Bottom estavam parcialmente bloqueadas. Jornalistas de todo o mundo já se aglomeravam em frente ao portão principal, sem imaginar que naquele dia algo histórico estava prestes a acontecer. Pouco depois das 9 horas, o comboio do Papa Leão XIV atravessou a Avenida Pensilvânia com sirenes discretas. Não havia anúncio oficial,
de que o líder da Igreja Católica visitaria Donald Trump, mas fontes ligadas ao Vaticano confirmaram que a reunião tinha sido articulada de forma emergencial na noite anterior. O detalhe que chamou a atenção: Jair Bolsonaro havia sido citado diversas vezes durante as negociações. Dentro da Casa Branca, Trump já aguardava ansioso. Ele parecia mais contido do que de costume, usando um terno azul escuro impecável, mas visivelmente inquieto. Fontes próximas afirmaram que ele passara a madrugada acordado após receber um telefonema enigmático de um cardeal brasileiro. A mensagem era clara: o Santo Padre carrega uma revelação sobre Bolsonaro que pode mudar tudo. Quando o Papa Leão XIV entrou no Salão Oval, o clima foi descrito como pesado. Testemunhas relataram que Trump estendeu a mão, mas demorou alguns segundos para receber o aperto firme e frio do pontífice. A conversa começou em tom baixo, quase sussurrado. Jornalistas e assessores foram mantidos a metros de distância, mas até mesmo os seguranças disseram ter sentido a tensão no ar. Um detalhe intrigante deixou todos ainda mais atentos. Sobre a mesa do Papa, ao lado dos documentos oficiais, repousava uma pasta vermelha com o brasão do Vaticano. Segundo uma fonte próxima, esse dossiê teria o nome de Bolsonaro estampado na capa. O encontro prometia durar apenas meia hora, mas já nos primeiros minutos, Trump ergueu as sobrancelhas em choque, como se tivesse escutado algo que jamais poderia imaginar. Assessores afirmam que ele chegou a colocar a mão na boca, em um gesto involuntário, como quem tenta conter um impacto emocional. O que o Papa Leão XIV disse naquele instante ainda não foi revelado ao público, mas a reação de Trump deixou claro que o conteúdo tinha peso suficiente para abalar não apenas os bastidores da política americana, mas também os rumos do Brasil. E foi nesse momento que a reunião deu uma guinada inesperada, levando a um segundo segredo ainda mais explosivo. Poucos minutos depois do início da reunião, os assessores mais próximos perceberam que algo estava fora do script. Trump, conhecido por interromper conversas e impor sua voz, manteve-se em silêncio absoluto, apenas balançando a cabeça enquanto o Papa Leão XIV falava pausadamente em italiano. Um tradutor acompanhava a cena, mas relatos indicam que Trump compreendia parte das frases, como se já tivesse ouvido menções a esse assunto antes. Fontes do Vaticano confirmam que o pontífice trouxe documentos inéditos relacionados a encontros secretos entre Bolsonaro e líderes católicos conservadores ainda durante seu governo. Esses encontros teriam ocorrido em Brasília, em residências privadas no Lago Sul, longe dos olhos da imprensa. O conteúdo desses encontros, segundo o Papa, poderia reescrever a narrativa em torno da condenação do ex-presidente. Trump, ao ouvir os primeiros trechos do relato, teria murmurado: "Isso muda tudo. Isso muda tudo." A frase foi ouvida por um funcionário da Casa Branca que estava posicionado próximo à porta. Do lado de fora, repórteres e câmeras aguardavam uma coletiva que não foi anunciada. O clima de mistério só aumentava. A CNN, em uma transmissão ao vivo, destacou que a reunião não estava registrada na agenda oficial de Trump, o que levantou suspeitas de um encontro de altíssimo sigilo. Enquanto isso, em Brasília, aliados de Bolsonaro começavam a ser informados sobre movimentações estranhas vindas de Washington. Um assessor próximo ao ex-presidente, em entrevista reservada, afirmou que Bolsonaro já desconfiava de que o Vaticano sabia mais do que aparentava. O detalhe que chama a atenção é que horas antes da reunião, Bolsonaro teria recebido uma ligação de um padre brasileiro ligado diretamente à Cúria Romana. Dentro do Salão Oval, o Papa abriu a pasta vermelha sobre a mesa. Trump inclinou o corpo para a frente, ajustou os óculos de leitura e começou a analisar algumas páginas. Testemunhas disseram que o ex-presidente norte-americano empalideceu ao ver uma foto anexada no documento. Ninguém sabe ao certo o que a imagem mostrava, mas a reação imediata de Trump foi pressionar o botão para chamar um assessor de segurança nacional. O homem entrou, ouviu duas frases rápidas em inglês
e saiu sem olhar para trás. O que poderia estar naquela foto? Qual seria a ligação entre o Vaticano, Bolsonaro e agora Trump? A resposta estava prestes a sair da boca do Papa, e ela mudaria o rumo de toda a conversa. O silêncio no salão oval era quase sufocante. Trump, que raramente demonstrava vulnerabilidade, passou a mão no rosto repetidas vezes enquanto olhava para a fotografia. O Papa Leão XIV, com a serenidade que lhe é característica, manteve os olhos fixos no ex-presidente, aguardando a reação. A imagem, segundo uma fonte próxima ao Vaticano, mostraria Bolsonaro em um encontro reservado realizado em Roma em 2022, poucos meses após deixar o Planalto. A reunião teria ocorrido em uma casa discreta no bairro Trastevere, local conhecido por abrigar religiosos de alta hierarquia que preferem atuar longe dos holofotes. O detalhe que impressionou Trump foi a presença de um cardeal que até então mantinha forte influência dentro da Cúria. Relatos dão conta de que Bolsonaro, nesse encontro, teria recebido um aviso direto sobre pressões políticas que estavam por vir, incluindo menções a processos judiciais que ainda nem haviam sido abertos. A foto não era apenas uma lembrança de viagem. Era uma prova material de que havia mais pessoas cientes do que viria a acontecer do que o público jamais soube. Trump, ao perceber isso, teria batido a mão na mesa e dito em voz firme: "Então tudo já estava escrito antes mesmo do julgamento." Essa frase ecoou pelos corredores da Casa Branca e deixou os assessores em estado de alerta. O Papa, sem se abalar, apenas respondeu: "Há forças que agem antes da justiça dos homens." Enquanto isso, do lado de fora, jornalistas notavam movimentações estranhas, assessores entrando e saindo do prédio em ritmo acelerado, celulares colados aos ouvidos e olhares tensos. O rumor de que o assunto envolvia diretamente Bolsonaro começou a se espalhar, principalmente entre correspondentes brasileiros. A Globo News chegou a interromper sua programação para comentar a possibilidade de uma reunião tripla: Vaticano, Estados Unidos e Brasil, todos orbitando em torno do nome de Bolsonaro. No Brasil, o clima também pesava. Em Brasília, no bairro Jardim Botânico, vizinhos relataram que a casa onde Bolsonaro estava hospedado teve movimentação atípica naquela manhã, com carros entrando e saindo em horários incomuns. Um assessor, em off, garantiu que Bolsonaro estava em oração desde cedo, como se pressentisse que algo grande estava acontecendo. De volta a Washington, Trump parecia cada vez mais perturbado. Ele fechou a pasta vermelha com força, olhou diretamente nos olhos do Papa e fez uma pergunta que mudou o rumo da conversa. "O senhor está dizendo que Bolsonaro foi condenado por algo maior do que um tribunal comum?" O Papa Leão XIV respirou fundo, apoiou as mãos sobre a mesa e começou a revelar a segunda parte do segredo. O salão oval parecia congelado. Nenhum som vinha de fora, apenas a voz calma do Papa Leão XIV ecoava pelo ambiente. Ele encarou Trump e, em um tom solene, respondeu: "Sim, Donald. A condenação de Bolsonaro não nasceu apenas dos tribunais brasileiros. Houve influência externa, e parte dela veio de dentro da própria igreja." Trump arregalou os olhos como se tivesse levado um soco invisível. Ele encostou-se na cadeira, soltou um suspiro profundo e permaneceu alguns segundos sem falar. Para quem o observava, parecia impossível que o magnata nova-iorquino, acostumado a confrontar adversários, ficasse em silêncio diante de qualquer pessoa. Mas ali, frente ao Papa, ele apenas ouvia. Fontes próximas ao Vaticano afirmam que Leão XIV detalhou como determinados setores eclesiásticos, contrários à aproximação de Bolsonaro com alas conservadoras católicas no Brasil, teriam pressionado líderes políticos internacionais a não recuarem nos processos contra o ex-presidente. O objetivo, segundo o Papa, era isolar Bolsonaro no cenário mundial. Trump, ainda atônito, levantou-se da cadeira e começou a andar pelo salão, gesticulando com as mãos. Então estavam todos contra ele, até mesmo gente da igreja? Disparou em inglês, com a voz firme, mas trêmula. O Papa apenas assentiu, sem alterar o tom de voz. Nem todos,
mas o suficiente para que o resultado fosse inevitável. Enquanto essa conversa acontecia, fora da Casa Branca, os rumores ganhavam força. A Fox News e a Globo News já falavam em revelações sobre Bolsonaro dentro do encontro. Em Brasília, lideranças políticas começaram a se ligar entre si, tentando entender se havia alguma chance de que o Vaticano estivesse prestes a fazer uma declaração pública. No bairro do Lago Norte, onde alguns dos filhos de Bicentennial Bolsonaro ainda mantém residência, vizinhos relataram que viram seguranças reforçando a vigilância naquele mesmo horário. O clima era de apreensão. De volta a Washington, Trump voltou a sentar-se, mas agora com um semblante mais duro. Ele olhou fixamente para o Papa e perguntou: "Por que me contar isso agora? Por que aqui na Casa Branca e não em Brasília?" O Papa apoiou as duas mãos sobre a mesa, inclinou-se levemente para a frente e disse algo que deixou Trump boquiaberto. "Porque o próximo passo dessa história envolve você, Donald, e já começou." Trump se ajeitou na cadeira, o senho franzido, como quem tentava digerir a frase do Papa. "O próximo passo envolve você." Ecoava em sua mente como uma sentença. Ele respirou fundo e pela primeira vez na reunião ergueu a voz com firmeza. "Explique-se, Santo Padre. O que isso tem a ver comigo?" Leão XIV permaneceu inabalável. Com um tom sereno, mas carregado de peso, explicou que as eleições americanas de 2024 haviam se tornado um divisor de águas não apenas para os Estados Unidos, mas também para países aliados. Segundo ele, a condenação de Bolsonaro estava conectada a uma rede internacional de pressões que incluía figuras políticas em Washington. Trump, que até então parecia apenas chocado, de repente se levantou bruscamente. Ele caminhou até a janela do Salão Oval, afastou a cortina e olhou para fora. Lá fora, centenas de jornalistas esperavam algum sinal. Em seguida, voltou-se para o Papa. "Estão me usando e agora querem usar Bolsonaro também, é isso?" O Papa não respondeu de imediato. Em vez disso, abriu novamente a pasta vermelha e retirou um envelope lacrado. O documento, segundo uma fonte anônima, continha transcrições de conversas entre políticos americanos e assessores próximos de ministros do Supremo no Brasil. As datas batiam com momentos decisivos dos julgamentos de Bolsonaro. Trump ficou em silêncio por alguns instantes, mas sua expressão mudou de choque para fúria. Ele bateu o punho na mesa e disse: "Se isso vier a público, não será apenas sobre Bolsonaro, será sobre mim também, e sobre toda a relação entre nossos países." Do lado de fora, a movimentação aumentava. Repórteres da Reuters e do New York Times começaram a noticiar que o encontro havia se estendido além do previsto e que a presença do Papa na Casa Branca não era apenas protocolar. O clima de expectativa era tão grande que, nas redes sociais, a hashtag #HipYaf, Papa na Casa Branca, já estava entre os assuntos mais comentados no Brasil e nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, Bolsonaro foi visto saindo rapidamente de sua casa em Brasília rumo à Catedral Metropolitana. Fiéis que estavam presentes relataram que ele entrou sozinho, ajoelhou-se diante do altar e permaneceu em silêncio por mais de 20 minutos. "Parecia carregar um peso invisível", disse uma testemunha. De volta ao Salão Oval, Trump voltou a se aproximar do Papa e, com a voz mais baixa, perguntou: "O senhor espera que eu faça o quê com essa informação?" O Papa sorriu discretamente, fechou a pasta e disse apenas: "Ainda não é hora de agir, mas a verdade precisa encontrar um caminho, e talvez esse caminho passe por você." O silêncio tomou conta do ambiente. Trump recostou-se, atordoado. Ele sabia que a reunião não terminaria ali, mas não imaginava que o Papa ainda guardava um terceiro segredo, o mais perigoso de todos. Trump estava com o rosto ruborizado, as mãos inquietas sobre a mesa e o olhar fixo na pasta vermelha. A cada frase do Papa Leão XIV, parecia que uma peça do quebra-cabeça se encaixava diante de seus olhos, mas o quadro final ainda permanecia obscuro. "Donald", começou o Papa em um tom ainda mais baixo, quase como uma confissão. "O que vou dizer agora não está registrado em nenhum documento.
É um segredo que só foi transmitido a mim pessoalmente, dentro dos muros do Vaticano. Trump inclinou o corpo para frente, ansioso. O magnata nova-iorquino já havia enfrentado escândalos, processos e manchetes devastadoras, mas nunca estivera diante de algo que envolvesse tanto mistério e fé. O Papa prosseguiu. Existe um registro confidencial feito por bispos brasileiros durante o governo Bolsonaro. Nele, há menções a uma articulação internacional que não apenas previa sua condenação, mas que a considerava necessária para equilibrar forças políticas no Ocidente. Trump arregalou os olhos. Necessária? O que quer dizer com isso? Leão XIV fez uma pausa, respirou fundo e respondeu. Significa que havia interesse em derrubar dois pilares ao mesmo tempo, você nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Dois líderes alinhados em discurso e ideologia, vistos como perigosos por quem desejava um novo tipo de ordem mundial. Nesse momento, o ambiente ficou pesado. Assessores relatam que até mesmo os seguranças mais afastados sentiram a tensão. Trump levantou-se de novo, andando de um lado para o outro do salão e murmurou. Então é isso. Não era só política, era um plano orquestrado. Enquanto isso, do lado de fora, os repórteres já se agitavam. A ausência de qualquer comunicado oficial alimentava ainda mais os rumores. O Washington Post estampava em sua edição online: Papa e Trump discutem segredos sobre Bolsonaro em reunião sigilosa. No Brasil, figuras próximas de Bolsonaro começaram a se reunir discretamente em Brasília e no Rio de Janeiro. Parlamentares aliados, como se guiados por um alerta silencioso, passaram a evitar declarações públicas. O silêncio ensurdecedor só aumentava a sensação de que algo enorme estava prestes a vir à tona. De volta ao salão oval, Trump parou de andar e encarou o Papa com intensidade. Se eu revelar isso, o mundo entra em colapso. Se eu ficar calado, corro o risco de ser engolido por essa mesma engrenagem. O que o senhor espera de mim? Leão XIV, sereno, levantou-se lentamente, colocou a mão sobre o ombro de Trump e disse: Espero que escolha a verdade, mas saiba, a verdade tem um preço, e você está prestes a descobri-lo. Trump permaneceu imóvel, sentindo o peso daquelas palavras. Do lado de fora, os jornalistas começaram a gritar em uníssono, pois algo inesperado estava acontecendo. Portas laterais da Casa Branca começaram a se abrir. As portas laterais da Casa Branca se abriram de repente, surpreendendo até mesmo os repórteres mais experientes. O movimento não fazia parte do protocolo. Geralmente, líderes estrangeiros saíam pela entrada principal, cercados por flashes e discursos preparados. Mas naquele dia, algo diferente estava em curso. Homens do serviço secreto surgiram apressados, alguns falando ao rádio em inglês acelerado. Do lado de fora, correspondentes começaram a especular. O Papa vai sair sem falar? Ou estão escondendo alguém? A confusão cresceu e transmissões ao vivo ganharam ainda mais audiência. Dentro do salão oval, Trump percebeu a movimentação e olhou para o Papa, como se buscasse uma resposta. Leão XIV, no entanto, manteve-se impassível, apenas fechando a pasta vermelha com calma. O tempo está se esgotando, Donald, disse ele em voz firme. Agora todos lá fora sabem que há algo sendo escondido aqui dentro, e isso vai alimentar a chama que já estava acesa. Trump parecia dividido. De um lado, sua natureza impulsiva gritava para enfrentar os jornalistas, jogar tudo em cima da mesa e virar o jogo com manchetes estrondosas. Do outro, o peso das revelações do Papa o fazia hesitar. Revelar demais poderia colocar em risco não só sua carreira, mas também a de Bolsonaro e até a estabilidade entre os dois países. Nesse momento, um assessor entrou às pressas na sala. Senhor, os repórteres estão dizendo que já sabem que o assunto é Bolsonaro. A notícia vazou. Trump bateu a mão na mesa. Quem vazou isso? O Papa não se alterou. Apenas fez o sinal da cruz e respondeu. Não importa quem. O que importa é o que farão com essa informação. Enquanto os repórteres gritavam perguntas do lado de fora, no Brasil a notícia caiu como uma bomba. Em Brasília,
a imprensa começou a noticiar que Bolsonaro estava diretamente ligado ao encontro na Casa Branca. No Lago Sul, apoiadores se reuniram em frente à casa do ex-presidente, rezando e entoando hinos religiosos. A pressão crescia. O Papa Leão XIV então fez um gesto inesperado. Levantou-se, colocou o solidéu sobre a cabeça e olhou fixamente para Trump. É hora de dar o primeiro passo, mas saiba, a decisão não será fácil. Trump, ainda de pé, respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. Do lado de fora, os gritos aumentavam. Algo precisava ser feito imediatamente, e qualquer decisão poderia mudar a história. Foi nesse instante que um agente entrou na sala com um envelope lacrado da CIA e o entregou diretamente nas mãos de Trump. Trump pegou o envelope da CIA com mãos trêmulas. O selo oficial deixava claro. Tratava-se de informação confidencial, entregue em caráter emergencial. O Papa Leão XIV observava em silêncio, como se já soubesse o que estava dentro. Trump rompeu o lacre e retirou alguns papéis. À medida que lia, sua expressão mudava de perplexidade para indignação. Eles sabiam, desde o início, murmurou apertando os dentes. Os documentos traziam relatórios de inteligência que citavam conversas interceptadas entre políticos brasileiros e autoridades estrangeiras. Nelas, o nome de Bolsonaro aparecia em meio a estratégias de neutralização política. O mais chocante, havia trechos em que figuras ligadas ao Brasil falavam em garantir que ele nunca mais tivesse espaço internacional. O Papa quebrou o silêncio. Agora entende, Donald, não foi apenas uma condenação, foi uma sentença já escrita, muito antes dos juízes falarem. Trump, atordoado, esfregou os olhos. E por que a CIA me entrega isso agora? Por que não antes? Um dos assessores respondeu em voz baixa, porque a pressão internacional está aumentando. Se não tomarmos a dianteira, outros vão expor a verdade antes de nós. Enquanto isso, na ala externa da Casa Branca, o burburinho só aumentava. Canais brasileiros já transmitiam ao vivo direto de Washington, com correspondentes da Globo News, Record e CNN Brasil, especulando sobre uma bomba envolvendo Bolsonaro, Trump e o Papa. As imagens de helicópteros sobrevoando a área reforçavam a atmosfera de suspense. No Brasil, a repercussão foi imediata. Em São Paulo, no bairro da Muca, grupos se reuniram em bares e padarias para assistir às transmissões. Muitos comentavam com espanto que, se até o Papa foi se meter, nisso então a história era bem maior do que se imaginava. De volta ao Salão Oval, Trump fechou os documentos da CIA e bateu-os com força na mesa. Isso precisa vir à tona, mas se eu falar, vão dizer que é teoria da conspiração. Se o senhor falar, Santo Padre, o mundo inteiro vai tremer. O Papa respirou fundo, colocou as mãos sobre os documentos e respondeu com calma. A verdade não pertence a mim nem a você, mas cabe a nós decidir se o mundo está pronto para ouvi-la. Nesse exato momento, um telefone começou a tocar dentro da sala. Não era o aparelho usual da Casa Branca, mas uma linha direta de segurança. Trump atendeu, ouviu algumas palavras em silêncio e, ao desligar, olhou fixamente para o Papa. É Bolsonaro. Ele quer falar agora. Trump segurava o telefone com firmeza, mas o olhar denunciava nervosismo. O Papa Leão XIV permaneceu em silêncio, como se aguardasse o desenrolar do momento. Ao fundo, assessores seguravam a respiração. Todos sabiam que aquela ligação poderia alterar o rumo da história. Jair, disse Trump em inglês arrastado, antes de trocar rapidamente para o português que aprendera em encontros passados. Estou com ele aqui. Sim, o Papa está comigo. A voz de Bolsonaro, ainda rouca, atravessou a linha. Segundo uma fonte próxima, ele parecia abalado, mas convicto. Presidente, diga ao Santo Padre que eu já sabia. Eu sempre soube que havia forças maiores por trás da minha condenação, mas o povo precisa ouvir isso. Trump olhou para o Papa, que permaneceu imóvel, apenas fitando os olhos do ex-presidente americano. A tensão era palpável. Bolsonaro continuou. O que eles não entendem
é que quanto mais tentam me calar, mais a verdade se multiplica. Eu posso carregar esse peso, mas o Brasil não merece viver na escuridão. Trump apertou o punho livre sobre a mesa. Ele está pedindo para que a gente revele, Santo Padre. O que vamos fazer? O Papa se aproximou, pediu o telefone e, com voz firme, falou diretamente com Bolsonaro. Meu filho, há um tempo para cada coisa. O momento de revelar virá, mas agora precisamos proteger não apenas você, mas milhões que ainda não estão prontos para enfrentar essa verdade. Do outro lado da linha, houve silêncio por alguns segundos, até que Bolsonaro respondeu. Então me diga apenas uma coisa. Ainda há esperança para o Brasil? O Papa fechou os olhos por um instante, respirou fundo e respondeu. Enquanto houver fé, haverá esperança. A ligação terminou, abruptamente. Trump colocou o telefone sobre a mesa, visivelmente abalado. Do lado de fora, repórteres já gritavam perguntas direcionadas. O encontro é sobre Bolsonaro? O Papa confirma envolvimento? Naquele instante, o Papa Leão XIV olhou diretamente para Trump e declarou: agora é você quem precisa decidir. Vai silenciar essa verdade ou vai enfrentar o mundo? O silêncio que se seguiu parecia anunciar que algo irreversível estava prestes a acontecer. O relógio do salão oval marcava pouco, mais de 13 horas, quando Trump se levantou de súbito. Seu rosto estava vermelho, a respiração pesada e o olhar fixo no Papa Leão XIV. Do lado de fora, repórteres já transmitiam imagens ao vivo, aguardando qualquer movimento que pudesse confirmar as suspeitas. Bolsonaro era, sim, o centro daquela reunião. Se eu falar, o mundo vira de cabeça para baixo. Se eu calar, vou carregar a culpa de ter traído não só Bolsonaro, mas milhões de pessoas que acreditam na justiça, disse Trump, gesticulando com as mãos. O Papa permaneceu sereno, mas firme. Donald, a verdade não é uma arma, é uma luz, mas cada luz, quando acesa, mostra sombras que muitos preferem esconder. Você está pronto para lidar com isso? Nesse instante, um assessor entrou apressado com uma atualização. A imprensa brasileira já cravava que Bolsonaro havia ligado diretamente para a Casa Branca. A notícia repercutia em tempo real nos telejornais. Imagens de apoiadores reunidos em frente à Catedral de Brasília choravam e rezavam, acreditando que um anúncio histórico estava prestes a acontecer. Trump passou a mão pelo cabelo e murmurou. Eles já sabem, o segredo não é mais segredo. Do lado de fora, o burburinho virou um frenesi quando as portas da Casa Branca finalmente se abriram. As câmeras se voltaram e captaram a cena. Trump e o Papa Leão XIV caminhando lado a lado em direção ao púlpito improvisado. O silêncio dos jornalistas durou apenas alguns segundos antes de gritos explodirem. É sobre Bolsonaro? O que o Vaticano tem a ver com a condenação? Trump parou diante dos microfones, respirou fundo e lançou um olhar rápido ao Papa. Leão XIV fez um gesto discreto de aprovação, como quem dá uma bênção silenciosa. O que foi dito aqui dentro hoje vai mudar a história que vocês conhecem, começou Trump, em tom grave. As câmeras transmitiam cada detalhe. Sua voz firme, os flashes incessantes, o Papa ao lado em silêncio absoluto. Mas antes que pudesse revelar o conteúdo dos documentos, um assessor sussurrou algo em seu ouvido. Trump hesitou, engoliu em seco e disse apenas: ainda não é a hora, mas o mundo vai ouvir, em breve. A coletiva terminou sem respostas, mas deixou no ar a sensação de que algo monumental estava por vir. O Papa apenas ergueu a mão e fez o sinal da cruz antes de entrar novamente no carro oficial. Enquanto isso, no Brasil, Bolsonaro saía da catedral em silêncio, cercado por apoiadores que cantavam hinos. Seu semblante era sério, mas seus olhos marejados denunciavam que ele também sabia. A verdade estava prestes a explodir. E assim, entre segredos, revelações e silêncios calculados, o encontro entre Trump e o Papa Leão XIV entrou para a história. O mundo inteiro ficou à beira do caos, aguardando o momento em que, finalmente, a verdade sobre Bolsonaro seria revelada.
Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus, Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, eis a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Eis um só Deus, verdadeiro Criador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.